Continuação da leitura do livro de Esdras, por Neuza Baldini. Nós estamos lendo agora o capítulo 4, a partir do versículo 10. E outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente, foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. Capítulo 5 do livro de Esdras. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai,
e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario. Então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: Toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são, entre eles, os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá, na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Amém. Se você continuar ouvindo esta leitura, no capítulo 6, no capítulo 7, você vai ver a continuação desta história. Porque o rei Ciro havia autorizado a todos que vieram de Babilônia, que voltaram para Jerusalém, reconstruir o templo. Mas muitos não queriam que aquele templo fosse reconstruído. Então eles lutavam contra esta reconstrução. Mas você continua ouvindo a leitura da Bíblia para que você tenha curiosidade de saber o que foi que aconteceu, se reconstruíram ou não. Mas eu vou deixar para você ouvir a leitura. Deus te abençoe, que você tenha prazer em ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu quero abençoar você, sua família, sua casa, seu trabalho, enfim.
toda a sua vida seja abençoada por Deus.